uma vez a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor, que permitiu mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome. Glória a Deus. Para recebermos dele a sua santa palavra, que é a única que nos vivifica, a única que salva, a única que nos liberta de tudo, para sermos dele. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Queria que os meus irmãos abrissem comigo em João, Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus. Pode glorificar o Senhor Jesus por essa palavra, irmãos. Aleluia. Hoje, logo que acordei pela manhã, orando ao Senhor, a gente na nossa carne tem as nossas tribulações, a gente tem as nossas preocupações, mas o nosso Senhor Jesus, que conhece o nosso coração, Ele sempre vem nos alegrar, irmãos. Porque a gente sabe que essa leve e momentânea tribulação, como diz em 2 Coríntios 4,17, vai produzir um peso de glória muito excelente. E é como aqui a nossa igreja sempre prega, sempre almeja a Canaã celestial e o arrebatamento. Isso são bênçãos para as nossas vidas, irmãos. Eu não sei vocês, mas o motivo de eu viver hoje, além de louvar ao Senhor, é almejar esse lugar junto com o Senhor, onde Ele diz aqui na sua palavra ricas bênçãos que nós teremos. E é isso que eu quero falar essa noite. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 3, diz assim a sua palavra: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. No 6, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então aqui é o guia do crente, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Este é o caminho da santificação.
Porque quando você tem um coração bom, seus olhos bons, é o olhar de Jesus, irmãos, que teve para mim e para a sua vida. Olhar de misericórdia, olhar de amor. E hoje a gente está vivendo tudo diferente nesse mundo, irmão. Mas louvado seja Deus que nós não somos mais do mundo. Senhor, coloque esse amor no nosso coração. Amor pelo próximo. Amor pelas coisas de Deus. Porque hoje a palavra dele mesmo diz que tudo que façamos a Deus, façamos para a glória dele por amor. Amém. E nós não fazemos por obrigação, nós fazemos porque nós não amamos. Glória a Deus. Porque ele nos amou primeiro. E essa retribuição que nós damos é pouco ainda diante de tudo que ele fez e ainda vai fazer para a gente. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aqui no verso 16, ele diz sobre o arrebatamento: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui nós não vamos vê-lo, nós vamos ouvi-lo. Por isso a importância de ouvir a voz do Senhor. Para que naquele dia a gente não seja enganado também, irmãos. Glória a Deus. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é promessa e é uma verdade, irmãos. A palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como nós ansiamos por esse dia, né, irmãos? Diante da obediência ao Senhor, diante da santificação, porque a santificação é gradativa, irmãos. Eu, há mais de 10 anos atrás, eu já faço 10 anos que eu levo a palavra do Senhor. Nesses 10 anos, a gente vai se aprimorando, a gente vai se negando, e isso não é capacidade nossa, é o fazer do Senhor. Amém. Porque nós buscamos agradar a Deus, e Ele derrama sobre nós essa santificação. Amém. Glorioso Deus. Aleluia. E Ele diz aqui no 5, no 4, capítulo 5, no versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então pode ser surpresa para quem não tem essa intimidade com o Senhor e não lê a palavra e não conhece a palavra. Mas nós o esperamos todos os dias. E por isso nós buscamos ficar firmes todos os dias. Em fé, sabendo que fiel é aquele que prometeu. Amém. Glória a Deus. Mas aqui Ele não nos adverte, irmãos, porque muitos podem se distrair nos tempos em que estamos vivendo. Assim diz a palavra. E Ele nos adverte, no 6, não durmamos, pois como os demais é que não estão em sintonia com o Senhor, mas vigiemos e sejamos sóbrios. No 9, porque Deus não nos destinou para a ira, aleluia, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, se o Senhor nos buscar hoje, nós não sabemos, só o Senhor sabe o nosso dia. Nós vamos dormir, como Ele diz, vamos esperar a volta dele, como os profetas do Antigo Testamento e muitos outros irmãos.
estão aguardando a vinda dele. Mas ele diz que aqueles que estão vivos, vigiem. E isso aqui a gente tem que cansar de ouvir, irmãos. Tem que estar martelando na nossa mente, porque os dias são maus e trabalhosos, irmãos. O lado ruim, as trevas, as hostes da maldade não estão de férias e não tem descanso, irmãos. O Senhor diz na sua palavra que Ele quer nos tragar. Só não fez isso ainda porque o sangue de Jesus nos guarda. Glória a Deus. O Senhor Jesus nos guarda dele. Mas nós não devemos dar vazão. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aqui vamos para agora para o Apocalipse 20. Oh, Jesus. Coisa linda a palavra de Deus. No versículo 12. Aqui é como nós lemos no começo. Em João. Aqui João vai ter a visão da maravilhosa Canaã celestial, Jerusalém celestial, dependendo da tradução. Mas nós sabemos que a casa de Deus é que é para lá que nós vamos. E aqui o Senhor nos descreve as belezas que tem lá. E o nosso futuro promissor, irmãos. Que essa certeza que somos crentes nós já temos, que somos dele. Aqui diz: eu vi mortos e grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então ninguém vai fugir disso, irmãos. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo, e a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E vi no 21 um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui é a preparação para a descida da cidade celestial, onde o Senhor vai descer e nos, aleluia, e nos levar pela santa cidade. Ai, irmãos, eu me lendo essas palavras hoje, irmão, mas eu fiquei tão... Meu coração se encheu tanto de alegria, irmãos, e não de fé, irmãos, porque quando a gente degusta cada promessa, cada palavra do Senhor, a gente sente uma paz tão grande, um amor de Deus tão grande, que mesmo nós somos fracos, pecadores, mas buscamos o arrependimento todos os dias. Mesmo assim, Ele nos ama, irmãos. Nos ama com um amor tão lindo, tão maravilhoso, que só um Deus mesmo pode sentir. E ele diz aqui, João: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui o mal, eu fui procurar saber, irmãos, o que o Senhor queria dizer. Aqui o mar é o mal. O mal já não vai mais existir aqui. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu. Então aqui tudo vai terminar, irmãos, e ela vai descer, adereçada como uma esposa caviada para o seu marido. A igreja vai estar junto nesse lar eterno. 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
A gente pode ter dimensão, irmãos, desse versículo 4, a riqueza que tem nele. Porque nessa terra a gente só tem lágrima, choro, dor, doença. O que nos tira fora disso é quando nós entramos na presença do Senhor. É onde Ele derrama o refrigério, Ele derrama a cura, Ele derrama a libertação. Glória a Deus. E é esse refrigério que nós buscamos todos os dias quando nós nos prostramos. Glória a Deus. Porque nesses dias de hoje, irmãos, está tudo muito, muito, muito difícil. É catástrofe, é pandemia, é doença nova, é coisa que a gente nunca viu, está aparecendo agora, mas porque o fim está próximo. A gente sabe, mas louvado seja Deus que todos os dias nos guarda de todo esse mal. Amém. Louvado seja Deus. Livra da bala perdida, livra do homem sanguinário, porque Ele está conosco e prometeu Glória a Deus. que o anjo acampa ao redor que o teme e o livra. Aleluia. Isso é maravilhoso. A gente saber que não está só, irmãos, que sempre tem um Deus do nosso lado, nos cuidando, nos ensinando. Isso constrange, como Paulo dizia, o amor de Cristo nos constrange. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiel. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus. Jesus é Deus. Glória a Deus. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus, oh, Deus. Aleluia. Quem vencer, quer dizer, perseverar, não desistir, mesmo diante da luta. O soldado de Cristo tem que estar armado da palavra, porque é a palavra que conduz a nossa vida. É a palavra que nos guia em todo o tempo, em todas as coisas. Amém. É dela que nós desfrutamos a alegria da salvação. Glória a Deus. Tanto nessa terra como no céu que o Senhor preparou para nós. Então Ele dá de graça, irmãos, porque nós queremos, irmãos. Por isso que Ele dá. E quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Sabe o que é ser filho de Deus? irmãos? Glória a Deus. Deus separou assim a cada um. Porque Deus é onisciente, onipresente, Ele é temporal, Ele já sabe de tudo, quem vai ser dele, quem não vai ser, Ele sabe. Nós temos o livre-arbítrio de Deus. Ele sabe. Mas mesmo assim, Ele ainda diz: aquele que lutar contra as suas naturezas carnais, lutar contra o pecado, não consegue, pede a Deus que Ele ajuda. Ele livra, irmãos. Quantos vícios, quantos pecados nós não tínhamos e nos prostramos ao Senhor e Ele nos livrou. Glória a Deus. Ele não mudou, irmãos. Ele está sempre pronto a nos ajudar. Amém. Porque Ele nos quer para Ele, irmãos. Ele nos ama, nós somos dele. Ele nos comprou por nosso preço. Glória a Deus que Ele nos comprou. Obrigada, Senhor Jesus. Mas, quanto aos tímidos, aqui pode-se dizer também covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos,
A sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Porque, irmãos, no céu não entra pecado. O céu é para aquele quebrantado que se arrepende e se volta para o Senhor. Que as misericórdias dele se renovam toda manhã. Glória a Deus. Todos os dias ele nos dá a chance de melhorarmos, de sermos melhor. Amém. E não por nós, mas pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E aqui ele vai falar da cidade linda, maravilhosa, a Nova Jerusalém. No 10, vou ler para ir mais rápido. E levou no Espírito a um grande alto monte, para a gente saber de novo como que é esse lugar maravilhoso. Ele levou-me em Espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que Deus descia do céu. Tinha a glória de Deus, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com uma pedra de jaspe. Aqui jaspe eu fui pesquisar, irmãos, que se Deus colocou aqui é para a gente saber o que é um mineral vermelho, amarelo, acastanhado. É um mineral com várias cores. E tinha um grande alto muro com 12 portas, que representam os apóstolos. E nas portas 12 anjos e os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Quer dizer, do Antigo e do Novo Testamento está registrado ali. Da banda do Levante tinha 3 portas da banda do Norte, 3 portas da banda do Sul, 3 portas da banda do Oeste, 3 portas. Quer dizer, as portas são abertas livremente para você circular na cidade de Deus. Não existe porta trancada, impedimento nenhum. Você é livre com Jesus. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui as medidas. E aquele que falava comigo tinha uma cana, quer dizer, uma haste de ouro, para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. E a cidade estava situada em quadrado, e o comprimento era tanto como a largura. E mediu a cidade com a cana, ou a haste, até 12.000 estádios, quer dizer, 2.200 quilômetros quadrados. E o seu comprimento e largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, 72 metros, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. E a fábrica de seu muro era de jaspe. Jaspe, como o pastor Eduardo fala muito do muro de jaspe. O jaspe é uma pedra esverdeada. E a cidade de ouro puro, semelhante a um vidro puro. Então aqui, irmãos, esse ouro puro, semelhante a um vidro puro, a gente vê o ouro como uma coisa amarela e maciça. Mas aqui eu fui pesquisar para saber, esse ouro puro e vidro puro só existe no céu, não existe aqui na terra. É celestial. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. E o fundamento era jaspe, e o segundo a safira, que é azul, rosa e amarelada. E o terceiro, calcedônia, que é acinzentada, azulada ou castanha. São lindas pedras, irmãos. E o quarto, esmeralda, que é verde. O quinto, sardônica, que ele é marrom com branco e vermelho. E o sexto, sárdio, que ele é um castanho avermelhado. O sétimo, quisólito, que é verde claro. E o oitavo, berilo, que é multicolorida, de vermelho, laranja, rosa, verde, azul esverdeado, e também tem a parte incolor. Um décimo, jacinto, que é amarelo avermelhado. E duodécimo, ametista, que é um roxo claro ou escuro. Quer dizer, irmãos, de acordo com o tamanho, essas cores maravilhosas que o Senhor colocou,
vai caber muita gente, todos nós lá, irmãos, para contemplar essas cores maravilhosas, fora as flores e muitas outras coisas que deve ter no céu, que deve ser maravilhoso, irmãos. Porque o apóstolo Paulo diz que o que ele viu é inefável, né? Que não consegue descrever. Então imagine, irmãos, a maravilha que deve ser. Porque nosso Senhor, Ele é caprichoso, né? Ele é maravilhoso. E as 12 portas eram de 12 pérolas, cada uma das pérolas era e cada uma das portas era uma pérola. E para a cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Glória a Deus. 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine. Eu cometo abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É uma cidade perfeita, uma cidade santa. E louvado seja Deus que nós estamos inscritos no livro da vida. Glória a Deus. Então, só manter firme, irmãos, desviar do mal, desviar do pecado. Se pecou, confessa, se arrepende, porque olha o que o Senhor tem preparado para mim, para a sua vida. A eternidade com Ele, irmãos. A eternidade não cabe tanta coisa dentro dessa eternidade que a gente nem sabe, a gente vai saber quando estiver lá, irmãos. A coisa mais maravilhosa que vai ser. Amém. Que eu só de ler isso já me emociono, irmãos. Saber a alegria de estar com Deus. Nós vamos ver no rosto do Senhor. Nós vamos estar com Ele o tempo todo. Não vai ter mais dor, não vai ter mais peso, não vai ter mais nada. Vai ser só nós e Ele, irmãos. Com Ele dando tudo que Ele tem de melhor para nós. Isso é o que me motiva cada dia mais me santificar, cada dia mais ser melhor na presença do Senhor, para eu viver essas ricas promessas, irmãos. Porque se Ele nos separou, foi para Ele, irmãos. Amém. E aqui Ele diz no 3, no 22:3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus com poder, e os seus servos o servirão. Aleluia. Aleluia. Então a gente não vai ser ocioso, não, irmãos. Nós vamos servir ainda mais o Todo-Poderoso. E com muita alegria. Glória a Deus. Muita alegria. Que nós estaremos com Ele face a face. Aleluia. Aqui no versículo 10. E disse-me o anjo, aqui deixa eu ler o versículo acima para não ficar sem contexto. No 8 diz: E eu, João, sou aquele que viu ouvir essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Já que anjo não tem que ser adorado, irmãos. Culto a anjos, petição para anjo. Ele diz aqui, adore a Deus. Então, muitas doutrinas que ensinam a adorar a anjos, está fora da palavra do Senhor. Só Ele é digno de toda a honra, a glória e a adoração. Amém. Só diante dele que a gente se prostra, se ajoelha. De mais ninguém.
Ele disse: não cele estas palavras, quer dizer, não mantenha tudo isso em segredo. A profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então é isso que tem que ser pregado, tem que ser anunciado, conforme acabamos de ler. A vinda de Jesus, a santificação, o nosso futuro com o Senhor Jesus, porque isso vai dar alento para muitos irmãos, que às vezes estão com uma vida desregrada, sem norte. E o Senhor é o caminho verdadeiro. É dele que vem essas ricas bênçãos, quando nós os buscamos de todo o nosso coração. E no 14 ele diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Quer dizer, aqueles que não estão em obediência à palavra do Senhor. Aquele que ainda serve a sua vontade e não se inclina para a vontade do Senhor. E aqui no 18 ele diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então aí olha a responsabilidade, irmãos. Nada devemos acrescentar e nem tirar da palavra. Que ele diz na sua palavra: aquele que pregue, pregue a palavra. Porque nós não somos falsificadores da palavra. Nós somos servos de Deus Altíssimo. Amém. Então falamos conforme a vontade dele. Glória a Deus. E aquele que fizer, nós acabamos de ler. Porque o Senhor vela pela sua palavra. Amém. Louvado seja Deus. Então não é o que nós achamos, o que nós pensamos, é o que o Senhor ministra na minha e na sua vida. E assim, irmãos, nós teremos essas ricas bênçãos de participar do arrebatamento, teremos a coroa da vida, teremos o maná vindo do céu, teremos essa pedra branca, que é onde nos senta dos nossos pecados, e uma nova identidade em Cristo, porque nós passaremos a ser nova criatura. Amém? Amém. Então recebam essa palavra no coração. O Senhor preparou um lugar maravilhoso para mim e para você. Então sigamos firmes nas promessas do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade.